do uso de Scala nesses últimos 3 anos. Acho que a gente tem uma certa propriedade que nesses últimos 3 anos a gente praticamente programou só em Scala, especialmente eu e o Newton. Também teve um pouquinho de PHP aí, mas foi um deslize. Só para falar um pouquinho da gente, eu e o Newton, a gente não é daqui de São Paulo, a gente é de Manaus. A gente se formou em computação lá, fez mestrado lá na área de Information Retrieval e Machine Learning. E na época, um pouco depois que a gente terminou o mestrado, a empresa aqui, que era a Speaks, na época eles tinham um produto chamado Busq, que era um leitor de notícias aberto, era de graça, qualquer um usava. E na época eles estavam procurando pessoas assim para ajudar nessa parte meio de inteligência, de busca e afins deles. E aí eles deram uma importada lá do Amazonas e trouxeram a gente. Só que a gente ficou trabalhando remoto de lá até final de 2013. Do começo de 2012 até final de 2013 a gente trabalhou remoto lá. E final de 2013 a gente se mudou pra cá e desde então estamos aqui. Acho que é isso. Para começar, só falar um pouquinho rapidinho do Newsmont, das coisas dele. Posso passar rapidinho? Desculpa. O Newsmonitor é um site profissional de monitoramento de notícias. O Busq naquela época era um sistema aberto, qualquer pessoa podia se cadastrar e usar. E eu vou contar um pouquinho mais, mas em algum momento a gente resolveu pivotar isso e ir para um sistema mais profissional e pago de preferência, que as pessoas têm que pagar. E o Newsmonitor, a premissa é basicamente que as pessoas contratam a gente para elas poderem monitorar notícias. Basicamente você coloca termos de busca e a gente avisa a pessoa toda vez que uma notícia nova aparecer com aquele termo, for publicada com aquele termo. E a pessoa também pode fazer busca na nossa base de notícias. Então hoje a gente está coletando fixo mais ou menos uns 30 mil sites. Hoje a nossa base de notícias tem 140 milhões de notícias mais ou menos, pouco mais, pouco menos. E a gente está crescendo uma taxa de uns 5 milhões por mês. Hoje a gente usa lá o AWS, o EC2, tem umas 20 máquinas mais ou menos lá, mais ou menos, depende lá do tráfego. A gente, em termos de desenvolvimento do Newsmonitor, a gente tem 5 pessoas, 2 desenvolvedores no back-end, que sou eu e o Newton, e mais 3 desenvolvedores na parte de aplicação mesmo, que é o Newsmonitor de fato, que é PHP, front-end de aplicação, que é o Vini, o Gustavo, que está ali de óculos escuro, e o Flávio. Não sei porque ele está de óculos escuros. Ele não tem colírio. Boa parte dessa apresentação vai basicamente falar do que eu e o Newton a gente faz no Newsmonitor, mas a gente vai comentar um pouquinho também do resto. A gente vai comentar 2, 3 anos aí, aí a gente tem mais ou menos, eu contei isso na hora de fazer esse slide, a gente tem mais ou menos uns 30 mil linhas de código de Scala. Não é nada absurdo, mas também não é trivial. Como é que começou em Scala? Mais ou menos lá em 2010, 2011, eu comecei em algum Hacker News da vida e eu achei lá o projeto de Scala, comecei a brincar um pouquinho, na época era o 2.7, estava indo para o 2.8, comecei a brincar, fazer alguns projetos paralelos e começar a usar pessoalmente. Aí no começo de 2012, quando a gente foi contratado aqui para a Speaks, a gente entrou e deram pra gente uma boa liberdade de falar assim, vocês estão aqui para fazer coisas diferentes, busca, machine learning, isso aqui, então vocês podem escolher as tecnologias que vocês usam. A gente falou, então tá, não vai ser Scala. Naquela época a empresa da Aerobusc.com, e logo que a gente entrou tinha um código legado em Ruby bem grande assim. E por conta da situação da empresa, antes da gente chegar aqui, era uma situação meio que ninguém viu, ninguém sabe o que esse código faz, o que aquele código faz. Basicamente, da galera que tinha tocado nesse código, só tinha um desenvolvedor quando a gente chegou. E esse desenvolvedor nem estava há muito tempo, estava 6 meses na empresa, ou seja, tinha um monte de código que ninguém sabia para onde ia. E boa parte do código foi feito por freelancer e consultoria. Então era uma salada. Então a gente chegou e falou assim, agora vocês vão trabalhar em cima disso. A gente ficou pensando o que a gente ia fazer a partir daí. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou aqui foi resolver a busca. Ironicamente, o nome do cara era Busq.com e a busca era bem mais ou menos. E aí a primeira coisa que a gente pegou para fazer foi melhorar ela. A gente começou usando o Elasticsearch e a gente já começou usando Scala na parte de indexação e busca em cima do Elasticsearch.
e para evitar tocar muito no código Ruby, porque ninguém sabia direito para onde que ia, tinha coletor, tinha o site era em Ruby, então, e ninguém sabia direito o que era o que. E a gente não tem nada contra Ruby, só para falar, eu vou bater um pouquinho. Aí a gente fez com que a parte que indexava no Elasticsearch pegasse direto do banco de dados para nem tocar nesse código Ruby. E assim foi, só que aí depois de um tempo a gente viu que o coletor de feeds, só para falar, o Bus que tinha notícias, ele coletava essas notícias através de feeds RSS. E tinha um coletor... Oi? Pode fazer uma pergunta? Fala. Você falou que o Elasticsearch, vocês usaram o Elasticsearch feito em Java, né? Sim. Vocês fizeram o processo que criava o índice em escala? Qual? Isso. Era A basicamente gente vai falar um pouquinho mais disso, mas tem um pouquinho da arquitetura, mas basicamente são dois processos. Um que fica olhando o banco de dados para ver notícias novas e indexa isso no Elasticsearch. E um outro cara que olha o Elasticsearch, faz busca e retorna para o usuário. Tinha um coletor de feed RSS que era em Ruby, também mais um negócio que ninguém sabia como é que funcionava. Mas o que a gente via, pelo que ele produzia, que ele não estava muito bem, que tinha muitos feeds, não sei se vocês lembram como é que era feed, uns 5 anos atrás feed RSS bombava, né? Feed tem um número limitado de notícias, então se você demora para baixar aquele feed, é possível que uma notícia saia do feed e você não tenha visto ela. E isso estava acontecendo muito com esse coletor. Aí a gente resolveu, a segunda coisa que a gente foi fazer foi implementar um novo coletor de feed RSS usando Scala, e aí quando a gente começou a gente resolveu usar o Akka para isso. Vou falar um pouquinho mais da frente de como é que ficou isso aí. Nesse meio tempo, o Busca.com foi fechado, e a empresa resolveu pivotar para esse modelo mais business, mais para profissionais, que virou o News Monitor. Apesar de algumas coisas serem bem reaproveitáveis e parecidas, muita coisa do que seria o News Monitor ia ser muito diferente do Busca.com. Para começar, ele ia ser aberto e o outro fechado, pago e tudo mais. E o site ia ser bem diferente, era um novo design, novas funcionalidades. Então a gente estava na decisão de reaproveitar alguma coisa do código legado ou criar um novo. E nisso a gente pensou, vamos criar um novo. Vamos criar em Scala, em Ruby, em Python. Nessa época a gente tinha 5 pessoas. 5 pessoas. E a gente discutiu entre a gente e a gente resolveu. A gente escolheu o PHP. Sim, a gente escolheu o PHP de livre e espontânea vontade. Só para explicar um pouquinho, na época, essas 5 pessoas, basicamente eu e o Newton, conheciam um pouco de Scala, e mesmo a gente tinha pouquíssima experiência em produção e muito menos ainda com aplicação web. Ruby, um cara desses 5 tinha conhecimento, e Python a gente tinha um pouco também, ninguém. E PHP era o denominador comum, todo mundo sabe, todo mundo conhecia. Mais fácil contratar? E a gente achava que ia ser mais fácil contratar. De certa forma foi, mas tem uns detalhes aí que tem que tomar cuidado. Mas acabou que deu de certa forma certa, até hoje a gente usa PHP, a gente não se arrepende, o pessoal vai ficar puto. A gente não se arrepende de ter escolhido, acho que deu certo, mas simbora. Tem bastante coisa de Scala. Assim, só fechando esse parênteses agora vamos parar de falar de PHP e falar de coisa boa, vamos falar de Scala. TechPix. Assim. Essa é a arquitetura mais ou menos que a gente tem hoje. E aí tudo isso, tirando esses 2 copos aqui, de News Monitor, tudo isso aqui é em Scala, e o MySQL também não. Só para explicar um pouquinho aqui, acho que vou sair rapidinho do foco, mas essa partitura aqui é o que a gente chama do nosso coletor, nosso crawler. Ele tem basicamente essas 3 partes. O primeiro é o feed crawler, é muito parecido com aquele coletor que eu comentei que tinha em Ruby, que a gente reimplementou. Isso aqui já foi usando Scala e Akka. Só que depois de um tempo, acho que foi meio de 2013, começo de 2014, não sei se vocês perceberam, mas a tecnologia RSS começou a cair. E hoje em dia tem muitos grandes sites que não tem feed RSS. Então se a gente tivesse se mantido só coletando o feed RSS, hoje a gente não teria vários sites. Então, quando a gente percebeu isso, a gente começou a mover os esforços para o site crawler. O site crawler é bem mais genérico
basicamente passa uma URL de um site para ele, aí ele aprende mais ou menos como é que é o site, o que ele deve coletar, o que é notícia, o que não é, e aprende com isso. No começo não tinha nada de machine learning nisso, era basicamente heurísticas. Hoje já tem uma versão que tem um pouquinho de machine learning para descobrir o que é notícia e o que não é. Por último é o crawler slave, que na verdade é o cara que esses dois caras encontram as notícias. Aqui essa URL de notícia, eu quero inserir isso na nossa base de NewsMonitor. A gente pega essas notícias e manda para um cluster de crawler slave, que basicamente pega essa URL, baixa, extrai conteúdo, extrai imagem, escolhe a melhor imagem, escolhe título, pega data de publicação, faz o diabo aí. Depois que a notícia é extraída, a gente guarda o nosso banco de dados, ela passa para o que a gente chama de Star, que é um nomezinho bonitinho que a gente achou. Ele faz alguns processamentos nas notícias. Ela extrai entidades, classifica alguns tópicos para aquela notícia, aí é um pouquinho de machine learning. E agrupa as notícias. A gente tem um agrupador de notícias similar, vou mostrar rapidinho depois, que pega notícias que estão falando basicamente da mesma coisa e junta elas num grupo. E só isso. Depois que elas são processadas, elas vão para o indexador. Aí é o indexador, isso aqui é um dos sistemas que estão mais próximos do que estavam há 3 anos atrás. Ele vai lá e indexa isso no Elasticsearch, e o Elasticsearch põe isso para ser consultado. E a gente tem aqui um cara que é bem estilão API mesmo. Até pouco tempo atrás era uma API interna nossa, só a gente usava, e cada vez agora mais ela está virando externa. Também em Scala, usando lá a Scalatra. É uma API que o NewsMonitor usa e que agora tem alguns clientes nossos externos que usam a API para buscar notícia e coisa e tal. Além disso tem o MySQL e o Redis, que a gente usa e todo mundo meio que usa um pouco. E tem outros 2 sisteminhas que são menores, mas não menos importantes, que é o Autocomplete, é o Auto-Suggested Type do NewsMonitor, que a gente que implementa também em Scala. Também usa o Elasticsearch e prover essa funcionalidade de Autocomplete para o NewsMonitor. E a gente tem o Social Crawler lá, que é perto dos coletores. O Social Crawler é um pouco diferente do Crawler, porque ele não coleta notícia. Ele basicamente pega todas as notícias que a gente já tem na base, e para cada notícia ele vai de vez em quando nas redes sociais e vê quantos compartilhamentos cada notícia teve. A gente faz isso de vez em quando para poder se atualizar. E aí esse stack todo é em Scala. Isso aqui tudo, tirando mais SQL, né, galera? Isso aqui tudo é Scala, isso aqui tudo. Exceto a parte... Mas você falou que tinha mais ou menos 20 máquinas nesses dois, né? Como é que elas estão distribuídas? Mais no crawler, mais no search? Tem uma máquina basicamente para esse cara. É compartilhado ali. Esse cara fica na mesma máquina, eu acho que esse também. Os crawlers tem uma para cada. Esse é uma máquina separada. E esse aqui provavelmente é o que pega mais. São várias máquinas Spot Instance lá da Amazon, que aumenta e diminui. Geralmente fica, elástico. Ele vai conforme geralmente tem umas 5, 6 ligadas quase o tempo todo. Vocês não têm redundância nessas camadas aí? Hoje não. Não tem problema. Teoricamente, a nossa segurança é porque teoricamente o Redis ele guarda as coisas, a gente não perde nada. Se todas caírem, ainda vai estar no Redis. Mas o serviço fica fora do ar. Hã? Se a search cair... Não, nada. O único que vai afetar o NewsMonitor é esse cara aqui. Isso tudo é roda do processamento assíncrono. background. Sim. Então o Search API tem redundância. Já teve, a gente viu que não precisava, a gente baixou a custo e a gente diminuiu. Só pra falar assim, não que a gente seja muito pequeno, mas como a gente é pago e o preço não é muito barato, mas assim, se você quiser comprar... não tem problema. A gente começa em 1,99, então a gente tem um número reduzido de clientes. É corporativo, né? Não tô falando pela disponibilidade, pela carga. Não, pela carga, falando mais pela disponibilidade. Se cair um, não tem outro para substituir, né? Sim. Mas é uma escolha consciente, a gente sabe que tem que fazer, vamos cortar custo, não vamos colocar. Tem uma questão que a gente também... Até pouco mas você pode colocar 2 máquinas menores pela metade do preço, não vai ter custo maior. Tem detalhes de se aguenta lá que tem essa coisa de recomendação. Na verdade tem mais uma coisa, que na verdade ele não colocou ali, mas aquela parte de search também faz uma parte de recomendação que é super pesada. Então não dá pra fazer isso que você falou, não dá pra colocar 2 máquinas baratas.
porque ela consome toda a memória da máquina, basicamente. Tem algumas formas, mas basicamente a gente nunca precisou muito de ter isso. Basicamente é isso. Uma decisão consciente. Não muito legal, mas consciente. E a gente é bem chato com custo. É o que eu ia falar, até pouco tempo atrás a gente não tinha chegado no break-even ainda, então a gente estava vivendo de um investimento antigo. Esse custo total aí, quanto está hoje? Não sei, só se vocês puderem falar. Vamos falar, é mais de 10, menos de 20. Tá. Acho que reais? Vai em dólar, dá uns 3 mil dólares mais ou menos. Mas é isso, basicamente tudo isso daqui está bem enxuto, tem várias coisas que estão na mesma máquina, simplesmente porque a gente queria economizar e não porque... A parte do CrowdSlave roda em Spot Instance, cara. Tipo, não tem como ser mais barato do que isso. Não, faz todo sentido. Essa arquitetura de Spot é perfeita. Sim. Mas sim, algum dia eu quero colocar lá no... Aliás, a gente chegou a colocar no Load Balance. Não, a gente teve no Load Balance, mas a gente viu que não ajudava em nada e a gente não tinha downtime praticamente. Sim. Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu tô mais interessado assim porque, por exemplo, você falou de machine learning muito por alto e assim, parece que vocês têm meio que até um processamento relativamente legal, assim, né? Parece que você mencionou classificação de texto e clustering. Vocês usam alguma biblioteca especial em Scala para fazer essas coisas? Não. São mais heurísticas? Tipo... Do agrupamento não é bem heurística. Do agrupamento a gente que implementou usando basicamente o modelo vetorial lá e a gente implementou na mão usando o Lucene por baixo para fazer algumas coisas meio chatas que a gente precisava fazer. Mas basicamente pega os documentos, cada cluster vira um vetor lá no modelo vetorial, cada notícia que está entrando a gente compara e tem um threshold lá mágico que diz se é do cluster ou não é. O processamento, a classificação de tópicos é mais ou menos a mesma coisa. A gente fez uma base a partir das tags que a gente achou nos feeds. A gente pegou as tags, deu uma boa limpada nas tags e criou uma base de treino para cada tag com os documentos que foram tagados com ela. E aí a gente usa um modelo vetorial também para fazer isso. Não é nada muito sofisticado. E o do Sitecrawler, eu acho que é o mais machine learning mesmo, que aí tem um classificador que tem uma base de treino, que é basicamente notícia e não notícia, e a gente treina e tem um classificador que decide se uma dada URL, ele baixa a URL, extrai algumas features e decide se aquilo é notícia ou não é notícia. Aí usa, acho que hoje a gente está usando lá o Random Forest e deve trocar para Logistic Regression ou SVM. Mas é isso que está entrando agora, deve estar meio... Tá meio cru ainda. Deve ter 1 ou 2 sites que estão sendo coletados com ele ainda. Ele está meio cru ainda. Show? Sim. Essa é a cara do News Monitor, só para mostrar um pouquinho. Nem precisava do próximo slide, né? Vou mostrar aqui. Mas pode passar, né? Posso. Só para mostrar aí um pouquinho das coisas que a gente falou lá. Por que a gente faz? Por que a gente faz, a gente não faz à toa, a gente não é coisa. Basicamente a parte de extração que eu comentei lá do CrowdSlave, ele extrai esse título da notícia, extrai a melhor imagem, extrai o conteúdo da notícia que a gente não usa, não mostra aqui, mas a gente guarda, a gente indexa para a pessoa poder buscar e achar os termos que ela quer. Por questão de direito autoral, né? Principalmente. A gente já teve várias vezes, teve a oportunidade de mostrar de alguma forma a notícia, mas a gente sempre relutou, porque a gente também sempre foi próximo ao pessoal da NJ, de jornais, a gente sempre colocou que a gente não vai mostrar, até pra gente não entrar nessa seara de poder ser processado nem nada. Mas o título não tem problema. Segundo os advogados que foram consultados, não tem. O pessoal aí, no caso, nosso CEO aí, já tem uns 7 anos nessa batalha, então ele sabe algumas coisas. E tem um detalhe que a gente é fechado. E a foto? A foto... A foto é coisa, mas teoricamente também pode. Não é. E teoricamente a gente é fechado, então as pessoas não podem entrar e acessar à vontade. Então, na prática, alguém pode encher o saco. Até um dia desse a gente teve reunião com o Estadão Folha, sei lá. Mas assim, eles podem querer encher o saco, mas... Tá bom. We call that read when it comes to it. Tem a parte social. O site, tem a parte social, que é lá o Social Crawler,
A gente mostra aqui quantos compartilhamentos teve no total e a gente mostra aqui por rede social. A parte de agrupamento que a gente comentou, ela aparece aqui. Então, essa notícia está dizendo que tem 9 notícias similares a essa. Tem essa indicação aqui de vários cards. Significa que a gente tem outras 9 notícias que são muito parecidas com essa, no sentido não de elas são idênticas. Pode ser que sim, mas no sentido que elas estão basicamente falando quase que da mesma coisa. Sobre o mesmo assunto. Então, provavelmente, as outras 9 notícias são também falando do Neymar no confronto do PSG com o Barcelona. Não é coisa não. Tá, agora falando um pouquinho, saindo agora dessa parte da arquitetura e voltando pro Scala. Como eu comentei, a gente começou no Newsmonitor no começo de 2012. Nessa época o Scala estava no 2.9, que foi onde a gente começou. E a gente ficou nele durante um bom tempo. Em janeiro de 2013, já fazia um ano já que a gente tinha começado aqui, lançou o 2.10 e foi bem legal por um lado. Teve bastante novas funcionalidades, interpolation, value classes, a parte de feature e promise que saiu lá do Akka e veio para o Scala Component, que ajudou bastante a tirar muitos conflitos que tinha. E uma coisa que aconteceu por conta desse monte de funcionalidade, especialmente também de macro, que acabou acontecendo muita pressão da comunidade para que a gente fizesse upgrade. Então quando chegou lá, sei lá, um pouquinho depois disso, no meio de 2013, toda nova biblioteca que surgia, a gente, pô, que biblioteca legal, aí vai ver, usa macro, ou usa alguma coisa, e os caras dependiam do 2.10 e não tinha pro 2.9. Aí nessa a gente foi, putz, então vamos começar a migrar isso. E aí, em agosto só de 2013, 8 meses depois, a gente começou a migrar, mas a gente só foi ter 100% do nosso código em 2.10 só em agosto de 2014, quase final do ano passado. Esse último foi o indexador, que o indexador é o patinho feio. É o patinho feio porque a gente praticamente não mexe nele, então ele foi o último a ser atualizado. Em abril do ano passado lançaram o 2.11, que pelo menos para aqui pra gente não mudou muita coisa. Acho que talvez a principal feature, deve ter alguma outra coisa, mas a principal feature foi o lance das case classes agora poderem ter mais de 22 parâmetros. E é uns casos bem específicos que precisam disso, então acho que a maioria do pessoal não se importa. O que acabou acontecendo é que, por conta das poucas features, aconteceu pouca pressão da comunidade para fazer upgrade. Então, hoje a gente continua no 2.10 e está super de boa com isso. E a gente ainda não está pensando em migrar, pelo menos não nos próximos meses. O que aconteceu legal é que, desde a mudança para o 2.10, a galera agora está fazendo muito o cross-compile entre versões. Então hoje, se tu vai ver qualquer biblioteca mais ou menos estruturada, vai estar cross-compilando para 2.10, 2.11, então tá bem de boa. E isso acabou causando que a retrocompatibilidade com relação à mudança do 2.9 para o 2.10 foi bem diferente, foi bem melhor. O pessoal aprendeu, né? Bastante. Compilação não atrapalha vocês, assim, porque do 2.10 para o 2.11... Vamos falar sobre isso. O 2.11 né? Eu nem gostei mais. O 2.12, a última que eu vi lá, estava em janeiro de 2016, não sei se vai ser isso mesmo. Mas provavelmente uma das coisas mais legais vai ser Java 8 only. E eles vão provavelmente aproveitar lá o formato dos lambdas do Java para os lambdas do Scala, então teoricamente deve ter algum ganho de performance ou pelo menos de compatibilidade. Esse lance também que eu achei bem legal, que vai ter essa annotation interface. Se tu colocar numa trait, ele basicamente força com o compilador a gerar uma interface do Java ao invés de fazer aquelas mantigagens que o compilador faz. Vocês não migraram então para o 2.11 ainda? Porque ainda não precisou. Eu ia perguntar se foi bem menos dolorido. Ainda não, mas assim, o que eu já li, pelo que eu vi de mudanças, provavelmente vai ser pouco. Tem uma coisa ou outra que foi deprecada, tem coisa que saiu, por exemplo, o Scala XML saiu do core, aí você tem que importar, mas a gente não usa isso. Mas uma coisinha ou outra, assim. Então eu imagino que tu vai trocar a versão, vai quebrar uma coisinha ou outra no máximo, e eu imagino. Então eu acho que vai fazer pouca diferença. Se a gente pegar uma sexta-feira aí, talvez a gente saia trocando tudo. Mas tem os detalhes aí das libs malditas. O problema são as libs. Então, dependendo se realmente for lançado em janeiro,
Então, não sei todos os sistemas, mas talvez alguns dos nossos subsistemas acabem indo do 2.10 para o 2.12. Ou não. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu espero que seja mais light. Então, agora a gente tem uma retrocompatibilidade bem melhor do que antes. Então, tipo, o pessoal da TypeSafe lá do Scala também está tomando mais conta disso. Agora eles têm lá o Community Build, que é basicamente eles pegaram um monte de biblioteca open source e a cada mudança no Scala eles rodam todos os testes para todos esses códigos open source para garantir que não estão quebrando nada, quebrando compatibilidade. Então eu acho que isso já deu frutos. E uma outra coisa é que a linguagem está indo mais devagar. Assim, pegar do 2.7 para 2.8 teve a mudança das collections, que mudou bastante coisa, muita gente ficou feliz, outras pessoas ficaram tristes, mas acabou melhorando bastante e quebrou bastante coisa. 2.8 e 2.9 mudou algumas coisas, teve features novas. 2.9 e 2.10 aconteceu isso, teve muita funcionalidade nova, todo mundo começou a migrar muito rápido e usar o macro. E agora pro 11 já diminuiu o ritmo, já não tem nada muito grande sendo como funcionalidade, e o 12 provavelmente também não vai ter nada de super absurdo. Do 12 provavelmente para migrar vai ter essa questão do Java 8, que em termos de código provavelmente não muda tanto, mas em termos de operações, garantir que todas as máquinas estão com Java 8, isso muda um pouquinho. Uma questão dessas versões de Scala são algumas bibliotecas que param no tempo, e isso ainda até hoje ainda pode ser um problema. A gente tem dois casos bem excepcionais, foram bem chatos pra gente, mas deu pra contornar, mas foram bem chatos. O primeiro é esse Querulus, que é basicamente um wrapper do JDBC do Java, para fazer consulta para MySQL. E era bem legal ele, bem estruturado, foi feito pelo pessoal do Twitter. Então era bem legal, bem bacana. E quando a gente começou, a gente falou, pô, o negócio do Twitter, bacana, né? Tipo, pô, Twitter, confia, né? tem um selo do Twitter. O Twitter tá bancando aí Scala, tipo, os caras não vão assim, jogar pro alto assim. E é isso, né? Aí foi o que aconteceu, mas eu fui ver, eles estão 3 anos sem commits, fez aniversário semana passada. E basicamente foi isso. O código ficou no 2.9, só que como obviamente um monte de gente fez fork portando isso para 2.10. Mas basicamente a biblioteca ficou sem suporte. Obviamente ela não era ruim, ela tinha todas as funcionalidades, mas às vezes tem um bugzinho aqui e ali que infelizmente nunca foi consertado. Até hoje a gente usa ele por questões de estar funcionando muito bem, obrigado. Mas a gente já tem algumas coisas que a gente está mudando principalmente para Slick, né? E hoje a gente tem basicamente um fork interno nosso, que é basicamente para pular para o 2.10 e quando for para o 2.11 para pular para o 2.11 e para adicionar algumas coisas nossas internas de utilitárias. Outro caso interessante é o do Goose. O Goose era uma biblioteca também open source, que basicamente fazia aquela parte de extração que a gente comentou, dado uma página, baixa a página, extrai conteúdo, extrai imagem, extrai título. E a gente pegou ela também, acho que em 2012, era do pessoal da Gravity Labs, que eu não sei, acho que não existe, mas o projeto foi basicamente jogar as traças, acho que tem uns 2 anos que não tem commit, não aceitam pull request nem nada. E no caso deles ainda tem um agravante, porque quando eles publicaram open source, o código acho que tinha acabado de ser literalmente traduzido de Java para Scala. Então até se tu entrar no repositório deles, tu vai ver que o código é bem javado, assim, aquele Scala bem maravilhoso. E aí esses 2 últimos anos que eles não tiveram atualização, não deram a resposta pra gente acabou criando um fork interno nosso, que eu não sei se agora tá, acho que não tá aberto. Vocês geram um pacote, você tem um servidor de pacote para esses forks internos? Sim, é basicamente um servidor HTTP que a gente, interno nosso, fechado para as nossas máquinas, que a gente joga para lá, SBT Publish e coloca como um repositório lá no SBT. Sim, isso. Sim, é um resolver lá diferente. Mas esse Goose é bem modificado, a gente mudou muito. O Keras só funciona. O Keras a gente deixou lá. O Goose a gente acabou trazendo como ele é bem parte do nosso negócio, tipo, extrair as notícias corretamente, é bem central da experiência do Newsmont. A gente não pode errar título, a gente não pode errar conteúdo. Então a gente trouxe para perto e começou a modificar. O que o Goose faz?
ele extrai conteúdo de uma página web. Então, título, imagem, conteúdo textual e a melhor imagem, ele escolhe. Basicamente essas 3 coisas. A gente entendeu e agora ele extrai data também. Ele extrai data de publicação. Mas essa extensão que vocês fizeram não tá livre. Não, acho que não. É um fork interno, acho que a gente nunca mas liberou. acho que a gente pode liberar, né? Não tem... não tem nada que... Não tem nada interno nosso, né? Mas tá bem diferente. E as coisas que a gente foi tocando, que eram muito Java, a gente foi transformando. Então até acho que foi um dia desse, acho que faz uns 2 meses, que uma das partes lá que eram meio relegadas do código, ainda tinha lá uns if nulo pra lá e nulo pra cá. A gente saiu dando uma consertada e tá um pouco mais escala agora. E é isso, então assim, a gente teve esses 2 casos que foram mais dolorosos pra gente, mas deu pra contornar. Mas a lição que a gente tomou é tomar um pouco de cuidado de, essa lib aqui, muito show de bola, vou usar ela porque ela é muito brilhante. Que é o Twitter que fez. O Twitter fez aqui, legal. E é sacanagem, né? Porque o Twitter tem o Finagle também, que tá super, super bem mantido, e esse daqui deixaram para os traços. Então. O problema é que você nunca sabe qual que vai continuar, qual que não vai, né? Você vai escolher a melhor naquele momento. Tem que olhar a empresa. Você não vai saber do futuro, né? Essa semana eu descobri uma coisa legal, que o Facebook, ele só disponibiliza open source alguma coisa se estiver sendo usado em produção. Então essa é uma ótima coisa para você usar coisa do Facebook. Porque, tipo assim, você está usando em produção, então é legal. A gente não sabe nem se o Keros foi usado alguma vez em produção. Tipo... Eu tenho a impressão que o Keros acabou saindo um pouco do radar do Twitter, porque eles começaram a ir para essa arquitetura mais microserviço. Então, provavelmente a maioria do serviço deles não precisavam falar diretamente com MySQL. Então, não precisava de uma puta biblioteca para falar com MySQL, sendo que provavelmente um ou outro cara lá embaixo do stack falava diretamente com o banco de dados. Então, eu tenho a impressão que foi isso, mas só alguém lá do Twitter pode responder. O cara, Keros? Que Keros? Isso aí. Isso é uma pergunta. É isso? Será que o Twitter ainda usa MySQL? É uma pergunta também. Talvez alguma coisa, né? Cara, eles têm coisas legadas em MySQL e eles estão migrando para Manhattan. Tá aí, ó. Um negócio em cima do... As coisas legadas, é por isso que o Keros foi ficando. O Keros é usado nessa coisa legada aí, deixei. Deixa quieto. É isso. Só para falar rapidinho do nosso deploy, e a parte de operações ela é bem simples, a gente não viaja muito, mas é basicamente quando a gente vai fazer deploy de novo código. SSH, git pull, SBT compile, e a gente usa muito o SBT start script, que é basicamente ele compila, gera um .jar e gera um scriptzinho que basicamente executa só o Java e não executa o SBT, para evitar subir o SBT toda vez. Porque você está falando para a parede, aí é ruim de escutar para salvar. Acho melhor assim. Aí que tu olha pro monitor e aí tu consegue, entendeu? Beleza. Por que é ruim executar o SBT? Basicamente porque as coisas dele ficam na memória e porque ele é bastante lento de subir. Para a maioria dos casos não importa muito, mas em casos como que a gente não tem redundância, que a gente só tem um cara, então esse tempo de restart importa um pouquinho. E no... Beleza. Ninguém se mexe, viu? Boa, beleza. E no caso... Daqui a pouco aparece aí. Ok. Esse TypeScript faz parte do SBT? Não, é um plugin. Ele não tá deprecado também já? Não. Sei, cara, não fala sério? isso não, cara. Putz, criança. Tá sim. Porque o GIST faz isso. É o GIST, né? O GIST faz isso. Não tem treta não, cara, muda o facinho. Funciona. Mas o lance dele é bem simples, ele basicamente gera um script, que é um código lá, é uma linha Java, -cp, todas as bibliotecas que tu depende, todos os jar e a tua main. Basicamente isso. E isso é legal porque, dependendo da máquina, a gente roda algumas coisas em máquinas bem fuleiras da Amazon. Só subir o SBT demora aqueles 5, 6 segundinhos bem chatos que, cara, só o SBT subindo é 6 segundos, pelo amor de Deus. Cara, então, tá bom, no Heroku leva tipo 50 segundos pra subir o SBT. Pois é. Nossa senhora. Então a gente usa bastante esse start script, a gente vai dar uma olhada aí se deprecou, vamos ter que... Mas funciona, pelo menos está funcionando muito bem. E a gente usa o upstart lá do ponto para gerenciar os daemons. Só no caso de deploys elásticos, que é o caso dos crawler slaves, que a gente faz um pouquinho diferente, a gente gera umas imagens das máquinas
A gente gera imagem de tempos em tempos, sei lá, de 3 meses, mas ainda faz o git pull, SBT, start script e restart. Só que isso é muito ruim porque, por exemplo, se a gente fez alguma mudança que gerou alguma compilação grande, imagina subir uma Spot Instance pequenininha e que vai rodar um SBT compile, vai ser lento. Tá cortando. Então, para esses casos de para esses casos de deploy elástico, a gente está querendo mudar um pouquinho. Tem que aparecer para ver. Você não falou que você usou o SBT Assembly? Por que você não sobe o FatJar para a máquina? Oi? Você não sobe o FatJar para a máquina? Sim, essa é a ideia provavelmente que a gente vai fazer. De mudar para isso. Porque no caso de Spot Instance, acaba afetando bastante esse tempinho. Então, por exemplo, quando chega muita carga de notícias para serem inseridas, esse tempo, sei lá, se cada máquina demora 30, 50 minutos para subir, afeta porque a fila para ser processada vai aumentando enquanto esse cara tá demorando para subir. Então, provavelmente a gente vai mudar para SBT Assembly aí. Só mudando por falta de tempo mesmo. SBT, tem muita gente que fala mal, eu sinceramente não vejo tantos problemas quanto muita gente fala. Só acho a sintaxe dele um pouco esotérica em algumas partes, mas a gente nunca teve muito problema. A gente também usa ele de forma bastante simples. Todos os nossos projetos são basicamente o build.sbt. E a gente não usa nenhum multi-project, sempre é um projeto por repositório. Então o nosso uso do SBT é bem simples, a gente usa alguns plugins no máximo e é isso. Então por isso que talvez a gente não tenha nenhum problema com o SBT, se vocês tiverem algum problema. Falem aí. Duas coisas que a gente percebeu que vale muito a pena. O primeiro é sempre especificar a versão do SBT que tu quer que seja usada no project.buildproperties lá. Porque sempre acontece de a versão do SBT na tua máquina ser diferente da de produção, ser diferente do outro desenvolvedor. E o SBT, se não colocar isso, ele vai basicamente usar o SBT da tua máquina e vai dar umas complicações aí de vez em quando. E acho que muita gente deve saber, mas a gente usa isso praticamente o dia todo, que é usar o tiozinho antes de qualquer comando do SBT, que ele basicamente fica olhando se algum código do projeto foi modificado e se for, ele refaz aquela ação. Então o nosso workflow diário é basicamente um desses 3 comandos aqui, o dia inteiro rodando lá no terminal e vendo o que está acontecendo. Sobre o compilador, eu acho que a compilação é lenta, acho que qualquer pessoa tranquila vai concordar. De fato, o Scala tem um compilador meio lento, especialmente para quem vem de Java e para quem vem de linguagem dinâmica, então é um absurdo, porque não tem compilação. Mas eu, como trabalhei um pouco em C, C++, eu não acho tão absurdo de lento assim, porque C, C++ já me machucou bastante no passado, então eu tô de boa. E no final das contas a gente acaba usando compilação incremental lá através do tiozinho, e isso no final das contas resolve boa parte dos problemas. O único detalhe, às vezes, isso pode ser melhorado quando a gente muda alguma coisinha que várias partes do código usam. Lá do nada aparece lá 22 arquivos sendo compilados, meu Deus do céu. Mas eu acho que eles estão melhorando isso, acho que nas últimas versões do SBT está acontecendo menos isso. Um detalhe é que o nosso maior código é o coletor, que envolve lá o feed crawler, o crawler slave e o site crawler. Ele tem mais ou menos 9.000 linhas. Eu fiz um clean compile nele, deu 1 minuto e meio na minha máquina. Então assim, não é rápido, mas também ninguém vai morrer esperando por isso. Até porque provavelmente um clean compile desse a gente roda eu pelo menos rodo uma vez por semana no máximo. Então geralmente não atrapalha. E provavelmente projetos maiores do que 9.000 linhas vão sofrer mais, obviamente. Mas a gente não cruzou muito com isso. Tem alguma razão para rodar o clean compile? O clean compile, às vezes a gente roda quando tem alguma coisa acontecendo estranha só para garantir. Só para garantir. Mas em geral. Uma vez por semana, então vocês estão bem. Não, mas agora a gente instalou um CI lá, ele faz isso pra gente, então a gente nem se preocupa mais muito com isso. Mas é difícil. Eu pelo menos não rodo muito não. Eu também. É difícil. Depois, se vocês quiserem falar pra eles. Vai ver, a gente tinha que estar rodando. Tá tudo errado, na verdade. Comentando um pouquinho da parte de
estilo de Scala, que para mim acho que é uma das coisas umas críticas mais válidas que existem para Scala, que eu concordo bastante, que é basicamente tem muitas formas de fazer a mesma coisa. Então, se a gente olhar, sei lá, um Python da vida, que é quase que o contrário disso, tem basicamente uma, no máximo 2 formas de fazer a mesma coisa. Em Scala tem bem umas 10. E isso acaba atrapalhando algumas coisas. Então vou só dar uns exemplos rapidinho aqui. Então, por exemplo, eu tenho uma lista e eu quero mapear essa lista de inteiros para alguma coisa. Tem pelo menos, eu acho que vocês devem pensar outra forma aí, mas tem pelo menos essas formas aqui de formatar isso. Se eu quiser também usar uma função que já existe para mapear, ou por exemplo aqui também usar um get or else, também tem essas 2 formas diferentes. A gente tende a usar esses casos aqui, mas de novo, isso é uma questão de estilo. Outra empresa, outro lugar vai escolher fazer de outra forma, mas a gente tende a usar essas 2 formas, e essa tenta não usar tanto essa aqui, mas acaba usando, e a gente evita as formas que não tem ponto. Então a gente não é muito fã dessa forma point free aí de usar métodos. E é uma questão muito de estilo. Por exemplo, se for ver lá o curso lá do Martin Odeski no Coursera, quase tudo que ele faz, ele usa essa forma. Então, assim... complicado. Cada um. Mas a gente tentou escolher... Assim, esse estilo foi meio que surgindo, meio que junto com a gente codificando e vendo o que a gente achava mais tranquilo e menos bizarro. Outro exemplo e tem uns gotchas também de usar parênteses. Eu já vi uns casos no Stack Overflow, o pessoal pirando, entendendo o que o parser estava fazendo, e o cara ficou, não, na verdade é porque tu acha que ele tá fazendo, mas ele estava fazendo com a primeira e não sei o que. Aí pelo menos usando pontos, parênteses certinho, não dá muito problema. Esse caso aqui, se tu coloca mais uma operação aqui, é muito fácil tu se confundir. Então, se tiver list map, a função, e mais alguma coisa, a operação depois, fica meio nebuloso. Assim, funciona, mas a gente acha que... Too much. Desnecessário. Uma outra coisa que é mais de formatação, mas isso aqui é engraçado, que acho que eu já vi uns 10 estilos diferentes para isso, que é basicamente quando a gente vai encadear uma sequência de transformações numa collection. Então, por exemplo, eu tenho uma lista e eu quero mapear, depois filtrar, depois by. Então, uma forma é essa: você coloca o atributo aqui e coloca as transformações embaixo, indentando com 2 espaços. Outra forma é colocar dessa forma, indentando com 2, depois alinha o pontinho aqui embaixo. Outra forma é colocar o primeiro aqui e alinha com o pontinho embaixo. Ainda tem uma outra forma que a gente pensou, que era colocar o lista.map aqui e esse cara aqui indentado lá na esquerda com 2 espaços. Então tem tipo, se a gente parar aqui, a gente vai achar mais uns 10 formatos. Mesma coisa com if também. Como em Scala if é uma expressão, então é muito comum a gente usar ele retornando para alguma variável. Então como é que a gente faz? A gente coloca o if junto com o igual do val, a gente coloca embaixo indentando com 2, a gente coloca numa linha só, tipo operador ternário, a gente faz com int em Java. Tem várias formas. Essa aqui provavelmente é a única que a comunidade não vai gostar de usar isso. Mas todas as outras, tu vai ver código que usa elas e é isso. Então assim, funciona, mas se dentro da empresa não tem um certo controle de limitar um pouco essas escolhas, acaba gerando um monte de estilos diferentes de código muito parecido. Essa discussão surgiu muito através do processo de code review, assim, quando vocês estão fazendo pull request? A gente vai falar um pouco disso. Um pouco. É basicamente também no sentido de tá olhando o código, acabar cruzando com o código que outro cara fez e puta que diabo é isso aqui. É um pouco isso assim também. Mas a gente conversa muito também e vai lidando com isso, e eu acho que a gente, pelo menos eu e o Nito, que é basicamente quem toca nesses códigos, a gente tem uma cabeça relativamente parecida pelo background que a gente teve. Mas, por exemplo, se uma equipe de desenvolvimento de Scala tem um cara que veio de Ruby, tem um outro cara que veio de Haskell, teve um outro cara que veio de Java, eu tenho certeza que o conflito de jeitos de programar vão ser muito maiores do que o meu e do Newton. Se o nosso, que a gente tem background parecido, já tem um pouco de conflito, quem veio de backgrounds diferentes acho que piora muito mais. Mas o code review ajuda bastante a a gente vai fazer desse jeito mesmo, cara? É assim que a gente vai fazer? Será que a gente pode fazer de outro jeito?
Existe um guideline, por exemplo, sei lá, tipo, PHP tem PSR, Python tem as PEP 8, eu acho, que é pra... Cara, existe algo assim? oficial não, né? Tem no site da PepSafe, tem coisas que eles... Tem um effective lá no... Tem o Effective Scala lá do Twitter, mas tem coisa de formatação, não lembro se tem. Tem um pouquinho, né? Databricks também tem, né? Tem. A Databricks saiu um dia desses da Databricks, inclusive. Foi? Cada um tem o seu, né? Por exemplo, eu vi um cara no Twitter, saiu da Databricks. Databricks é o pessoal lá do Spark. E saiu, acho que faz, sei lá, umas 2, 3 semanas. E aí eu sigo nos caras mais funcional de escala. E o cara, pô, é muito legal a Databricks, mas eu não concordo com várias coisas que eles falam. Porque tem várias coisas no guide deles que é meio antifuncional. Então, assim, tipo, mesmo no guide de uma empresa relativamente importante, vai ter coisas que uma parte da comunidade não vai gostar. Então, inclusive, essa é a crítica de Scala, que é, tipo, tem muitas formas de fazer. Inclusive, a gente pegou essa semana um negócio que... Nesse negócio que eu vi de Code Review, que analisa código, era todo mal que furado. Pegou nos códigos e falou, tá errado. E tipo, como assim? Esse é o jeito certo, cara. Não reclama, mano. E tipo, aí tem que configurar todo o negócio pra fazer como a gente pensa e é tudo diferente. É, tem Tá andando pra fazer isso? Como é que sai? A gente começou a olhar só. X e Y. Mas tem que configurar bastante, porque quando vem padrão veio tudo errado. Mas é legal, funciona bem, que eu tô com esse aí no meu radar. Eu não olhei ainda. Muito bom, funciona PHP, Scala, Python, JavaScript, CSS. Faz linter, verifica a formatação, verifica code complexo, um monte de coisa. E é relativamente barato, mais barato do que outras alternativas. E a princípio foi a única bem feita que eu vi que faz Scala. E funciona bem legal com Scala também. É grátis para open source. Legal. Funciona bem legal com Scala, assim. Ele só deixou a gente um pouco triste porque veio muita coisa. Porque pra começar tinha 30 erros de nulo. Eu falei, puta merda, mas que nulo? Eu nunca botei nulo nesse código. Eu vou falar aqui, a gente é evangelista de option aqui, como é que tem muito nulo? Aí eu fui olhar, é basicamente um monte de lugar que a gente interage com Java. Aí, puta merda, deixa quieto aí. Segue viagem. Continuando aqui, o que a gente sentiu basicamente, algumas vezes que a gente saiu um pouco do trilho, foi basicamente empolgação. Então, especialmente na época lá 2.10, teve muitas funcionalidades e então rolou muita empolgação de usar novas funcionalidades. Então tem type class, implicits, macros, implicit conversions. Então a coisa que a gente basicamente fez é tipo, contém um pouco a empolgação e quando vê uma coisa legal, pensa direitinho se realmente faz sentido usar aquilo. E por último, essa questão de densidade de código, que é uma coisa que esse serviço inclusive chamou a gente a atenção, que é muito fácil cair nessa coisa que é fazer aquela linha maravilhosa que tipo vai no banco de dados, pega na informação do usuário, depois vai no web service, faz não sei o que, transforma e manda de volta para o banco de dados, tudo isso numa linha. É super legal e pode ser até legível, mas cara, é muito código numa linha só. E Scala deixa isso ser bem fácil de fazer. E é meio perigoso também, porque depois de 6 meses a gente volta e puta, que diabo é isso aqui mesmo, hein? Não entendi porra nenhuma. O famoso exercício do typeset de olhar assim. Resolver em 3 linhas. Então, a gente, às vezes a gente também cai nesse erro e talvez o sistema lá tenha razão em reclamar da gente algumas vezes. Tem umas coisas que é bom quebrar coloca uma outra variável e porque não vale a pena ficar tudo apertadinho no negócio. Umas três coisas que a gente separou aqui rapidinho é o lance de default parameter, que é um negócio meio muito legal de usar, mas a gente já caiu em umas 2, 3 vezes a armadilha. Uma é se a gente tem 2 parâmetros do mesmo tipo, um seguido do outro. Então se eu tenho 2 parâmetros que é string, e os dois têm valor default, é muito fácil na hora que alguém for chamar, achar que está chamando um e está chamando o outro. Então se a tua ideia é não te ajudar a direcionar, a te dizer lá qual o parâmetro certo, pode acabar errando. E a outra que é muito fácil também, que é adicionar um parâmetro com valor default só porque, não vou quebrar todo mundo que usa essa função aqui, então eu vou colocar aqui esse default. E muitas vezes faz sentido, é para ser assim mesmo, mas muitas vezes preguiça. Pode ser preguiça. E fazendo isso, tu acaba esquecendo de modificar um lugar que realmente tinha que alterar o valor default. Aí tu coloca o default, compilou, eu só fiz colocar o parâmetro default, só que tem um lugar lá do código que era para ser alterado e tu acaba esquecendo. Já comentei, a gente abomina nulo, a gente tenta usar option sempre
E a única exceção é basicamente código que interage com o Java. Tem alguns pontos que a gente interage. A biblioteca que a gente usa para parsear HTML basicamente é 100% Java. Então é tipo, se a gente faz um negócio no HTML, ele retorna nulo. Aí ou a gente faz um wrap de option ou a gente faz checagem do nulo. Então a gente sempre fica nessa. Aí basicamente, se não está interagindo com Java, a gente não tem nulo em lugar nenhum. E é mais ou menos o que eu falei, tentar de toda a equipe seguir o mesmo padrão. E o Code Review basicamente ajuda a tentar manter o estilo. Não é 100%, até porque ninguém gosta de ficar tipo, olha aí, cara, não sei o que, tá errado aí, ó, esse if aí que tá pra cá. É um saco, mas vai ajudando. Aí tem algumas, eu vou passar rápido aqui porque eu não falo cada um, mas tem alguns caras que ajudam a fazer isso. No caso de estilo, especialmente o Scala Style, e os outros tem muita coisa de ajudar a pegar errinhos básicos, de tipo esse default parameters que tu pode estar confundindo alguma coisa, ele vai lá e te avisa. O Abide, acho que deve ser o mais recente, que é o do pessoal do Scala mesmo, então talvez vai virar meio que o oficial em breve. A gente usa essas opções no SBT, do Scala C, para ajudar um pouquinho a pegar esses erros. Basicamente, talvez o mais legal de todos é o lint, que faz várias checagens e te avisa quando tu está fazendo alguma coisa meio suspeita. O feature e o unchecked deprecation para pegar coisa deprecada. O feature para te avisar, ó, você está usando essa feature avançada do Scala, você tem certeza, faz um import aí, que é melhor. E tem gente que usa esse falta warnings aí porque não gosta de warning de jeito nenhum e quer que não entre em produção. Tem gente que usa, a gente não usa, mas a gente é aventureiro. Falar um pouquinho do Akka, como eu falei, nossos coletores são basicamente em Akka. Não sei se todo mundo é mais ou menos familiar com Akka, Actors e alguém... Todo mundo, okay. O Akka é basicamente um framework para concorrência, baseada principalmente em Actors, tem umas outras coisas, mas o principal é Actors. Os Actors são basicamente objetos especiais. A gente não tem como chamar um método de um Actor de fora dele, só consegue mandar uma mensagem, geralmente objetos imutáveis de preferência, para ele, e a única garantia que a gente tem é que em algum momento esse Actor vai processar essa mensagem no futuro. Não se sabe daqui a um segundo, daqui a 1 milhão de anos, mas em algum momento ele deve processar. E o legal dele é que ele isola todo o código que está dentro daquele Actor, é garantido que vai rodar em condições thread safe. Então eu sei que não vai ter duas threads rodando código dentro daquele Actor ao mesmo tempo. E isso ajuda bastante coisa. Então só para mostrar um jeitão aí para quem nunca viu do Actor, tem lá o receive, que é basicamente onde ele diz o que é para fazer em caso ele receba cada tipo de mensagem. E aqui embaixo a exclamaçãozinha. Esse provavelmente é um dos casos legais que foge daquela que a gente falou da sintaxe de ponto, mas nesse caso é uma DCL especial e faz sentido e já é uma convenção, então provavelmente não é problemática. Mas mesmo assim tem gente que também não curte. Tem gente, por exemplo, a mesma coisa que dá para fazer com exclamação dá para fazer com TEL, que é a versão por extenso. Tem gente que só usa o TEL porque quer usar a exclamação. Mas paciência. Deixa eu te perguntar, no 2.10 já rola aquelas checagens de tipo via macro no Akka? Um pouco ou não? Eu sempre ouvi falar que a Tor acaba quebrando um pouco do TypeScript. Sim, tá aí uma coisa que eu não coloquei na desvantagem. Esqueci. Isso é muito chato. Eles devem, não sei se no 2.3, no Akka 2.3 já colocaram alguma coisa experimental. Mas nas próximas versões, talvez na 2.4 vai ter alguma coisa, que é o Typed Actors, que é basicamente, tu cria o Actor, mas tu fala, ó, esse Actor, as mensagens que ele recebe são filhos desse tipo. E meio que corrige isso, mas hoje, oficialmente, o jeito tradicional de Akka não tem nada, a parte de enviar mensagem e responder não tem nada de tipagem. E isso provavelmente eu realmente esqueci, é uma desvantagem, assim. Na prática provavelmente não afeta tanto, mas no conjunto isso às vezes é chato. Tipo, tu mandar uma mensagem, achar, eu tô mandando essa mensagem para esse Actor, eu lembro que ele aceita isso. Aí quando tu vai ver, não, é outro cara. Eu vou mandar uma string porque ele aceita uma mensagem que é string. Na verdade não, é uma string que está dentro de uma case class que tu tinha esquecido. Acho que tu fala um pouquinho mais na frente, mas é pouco. Sim. Então assim, isso é meio chato mesmo, mas eu acho que no geral as outras vantagens acabam compensando um pouquinho isso. Como eu comentei, nosso cross são 100% Akka. A gente começou lá em 2012 no Akka 2.0, ele tinha acabado de ser lançado, acho que lançou no começo de 2012.
E né, nessa época tinha várias coisas que estavam meio pouco desenvolvidas. O Aka tinha acabado de mudar da série 1 para 2 e mudou um monte de coisa, quebrou um monte de coisa. Então tinha muita coisa que não estava bem explicada, como é que usava. Acho que até hoje o pessoal ainda tem um pouco de dúvida, mas a documentação do Aka até que é bem legal. E hoje já está bem melhor. Mas naquela época tinha muito como é que a gente vai usar, melhores práticas, boa arquitetura, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como é que eu garanto que minha mensagem chega, eu quero garantir que minha mensagem chega. Tinha muita dúvida e não tinha muito desenvolvimento disso de explicar pra galera. Outra coisa que a gente tentou usar foi essa parte de remote, que é basicamente ter 2 actors em máquinas diferentes conversando. E nessa época era bem meio zoado, era ruim. Um actor caía de um lado e não avisava o outro e não tinha como saber. Então no final das contas a gente jogou isso fora e acabou usando uma fila tradicional para resolver o mesmo problema. Também na época, que é muito importante, meu conhecimento de Aka era muito pior do que hoje. E eu acho que é importante isso porque o Aka não é trivial, assim, não é a mesma programação que a gente faz normalmente. Então ter o conhecimento para desenvolver código nele é um pouco diferente. Então no começo tu pode ler todas as coisas lá, as melhores práticas, mas no começo tu vai fazer umas coisas meio estranhas e vai ficar um negócio meio bizarro, mas com o tempo vai melhorando, vai entendendo quais são os padrões melhores para serem usados. Hoje o Aka está no 2.3, está bem mais maduro, tem documentação, vai bastar uns 3 dias só em documentação do Aka. E agora eles têm desde o 2.2 tem o Aka Cluster, que é um negócio bem legal, que é um remote, só que 1000 vezes melhor. E tá bem legal, e a gente deve usar isso em breve no Sitecrawler. Então as coisas boas que a gente viu no Aka: simplifica muito o modelo mental para trabalhar com concorrência. Isso pra gente isso é definitivo, assim. Para quem já trabalhou com thread pool, fila, mudar para o Aka é um certo alívio, no sentido de que é muito mais simples. É muito mais simples as peças que tu tem que implementar e juntar. E boa parte disso é porque ele cria meio que essas bolhas dentro de cada actor, onde tu pode ser mutável à vontade, obviamente sempre com moderação, mas tu pode ser mutável à vontade, faz o que quiser dentro do actor, que garante que aquilo está funcionando, que é thread safe. Então ele te alivia desse fardo de pensar de onde que tu pode fazer tal coisa e tudo mais. E um caso de uso que a gente viu, a gente internamente usa, que é esses casos quando você precisa de um actor que ele tem uma longa vida, tipo, passa dias, semanas e meses lá ligado, e ele é dono de um estado mutável, e que a galera fala com ele muda o estado, a galera responde. Então nesses casos de uso que tem um actor que fica lá respondendo e tomando conta de um estado mutável, que é o nosso caso bem típico do site. Dentro do Sitecrawler, cada site é como se fosse a gente tem um actor e ele é responsável pela coleta daquele site, e esse actor do site ele fica a vida toda lá, para sempre, até que a gente desligue o coletor. E para isso a modelagem ficou bem legal, bem fácil de entender e ajuda muito a concorrência, tudo. Isso pra gente foi um ganho bem interessante. Não precisa lidar com criação e manutenção de filas, que para trabalhar com concorrência às vezes é bem chatinho. Tunar thread pools e os dispatches do Aka não é praticamente necessário no início. É bom ter noção, mas provavelmente tu consegue se virar com o default lá durante um bom tempo, e é fácil de modificar quando precisar ver a configuração. E uma coisa legal é que o código do actor, depois que tu termina, ele fica quase 100% limpo de qualquer coisa ligada à concorrência, threads, thread pool. Tu olha o código, não tem nada, não tem thread, não tem uma fila, não tem nada. E se fosse fazer o mesmo código usando threads, filters, o que seja, sempre tem um pouquinho ali de concorrência misturada. Obviamente, tem forma de contornar, mas o actor é bem interessante por causa disso. E algumas desvantagens, a primeira que já falei um pouquinho nessa parte de perder um pouco a type safe, ironicamente, né? Acho que tem como resolver isso, retipagem. Tento lembrar aqui se alguma vez eu isso em algum lugar. O pessoal faz uns negócios assim, mas não é o padrão e não é tão simples assim, basicamente. Com um macro parece que dá pra resolver, eu achei até que eles já tivessem resolvido. Sério que com macro, eu nunca trabalhei com Aka, mas quando eu estava aprendendo macro, tinha lá uns exemplos que os caras falaram, aqui no Aka dá para usar desse jeito, e aí ele meio que verifica e tal. Às vezes pode até ter, mas às vezes é um macro que
annotation macro que não está no compilador principal, que tu precisa de um plugin, ou está numa versão específica, ou está no macro paradise que tu precisa usar. Então às vezes é que essas coisas ficam meio perdidas. Aí agora essa solução que eles estão fazendo realmente vai provavelmente entrar no código principal, e é meio que isso assim, funciona, tem uma sintaxe um pouquinho diferente da forma normal, mas vai ser meio type safe, vai ser um pouco mais verboso, mas vai ser type safe. Então vamos ver se realmente vai pegar e se vai valer a pena. Porque teoricamente funciona e funciona bem, mesmo sem ser type safe, obviamente. Seria legal se tivesse, né? Mas acho que a principal coisa que a gente sentiu é que o Akka meio que toma conta do código, justamente por ele ser um framework e todo o teu código está dentro de Actors, tudo no teu código vira Actors. Então isso meio que toma conta, tudo é Actors. Isso de certa forma a gente acha ruim. E como o Actor, tu não pode chamar método dele, tu não pode criar à vontade um Actor, o teu código fica meio isolado. Tem umas formas de contornar isso, mas a priori o padrão é esse. Você tem que abraçar o modelo de atores de verdade. É essa a parada. Isso é inclusive. Ou tu vai tudo, ou tu não vai nada. Então o teu código todo tem que ser Actor, ou pelo menos uma boa parte para fazer valer a pena. Isso é um trade-off, tem que considerar. Outra coisa é que a relação entre Actors que tu cria não é tão óbvia quanto num código normal. Então se tem um código normal, tem uma classe, eu consigo ver todo mundo que chama o método daquela classe. Super simples. No Actor, tu sabe onde que aquele Actor é criado, dando Ctrl F. Mas saber quem é que manda mensagem para esse cara, ou quem recebe mensagem desse cara, basicamente não dá em tempo de compilação. Só em tempo de execução que tu pode inspecionar e ver o que está acontecendo. Isso na prática não afeta tanto, mas às vezes é meio chato de, putz, quem é que usa esse Actor mesmo? Aí vai ter que rastrear o código, olhar e ver. Isso é meio chato. De certa forma contornável em tempo de execução, mas seria legal conseguir olhar isso antes de executar. Isso é independente de Akka, mas tu vai acabar, usando Akka, tu vai acabar tendo que tunar thread pool, dispatch de qualquer forma. Isso é independente do Akka, porque toda coisa concorrente tu acaba tendo que tunar um pouco. Então assim, o Akka não vai fazer milagre, vai tipo adivinhar, putz, a tua aplicação tem que usar 7 threads e não vai. Então vai acabar tendo que tunar de qualquer forma. Isso é meio controverso, mas a gente considera que código no Akka é um pouco mais difícil de testar, justamente por essa questão de tu não pode chamar métodos diretamente, apesar de ter um jeito de testar fazendo isso. Tem muita não determinismo, tipo, tu manda uma mensagem, ele pode processar agora, pode processar daqui a 6 meses. Dá para isolar algumas coisas e tornar algumas coisas determinísticas, só que no final das contas tudo é concorrente, todos os Actors que tu cria e a forma como eles se comunicam é concorrente, e tu tem que abraçar isso, porque senão tu talvez não vá estar testando tão bem o teu código. Para teste unitário, em cima de cada Actor, tem formas de isolar ele e testar ele quase como uma classe tradicional. Mas não é, no geral, para testar o sistema todo, não é tão simples. Mas, de novo, isso não é necessariamente culpa do Akka. Acho que provavelmente qualquer sistema muito concorrente vai ser desse jeito. Da mesma forma, debugar é bem diferente, rastrear de onde uma coisa veio, para onde ela vai, é diferente porque tu não tem essa ligação entre o que um objeto está fazendo e quem ele está chamando. Algumas dicas rapidinho. A primeira coisa que eu já vi em alguns códigos na internet é não criar um Actor só para executar um código trivial. Fala assim, essa partezinha do meu código eu podia criar um outro Actor só para executar ela aqui, para fazer em paralelo. Apesar de os Actors serem bem leves e bem eficientes, tem um overhead. Tem um overhead de criar aquele objeto, tem um overhead de colocar coisa na fila, tarará. Então assim, se for para executar um códigozinho trivial que é executado absurdamente rápido, provavelmente não vale a pena esse overhead de criar um novo Actor. Outra coisa é que provavelmente a maioria das coisas que a gente vai fazer vai precisar de um dispatch, né, de um thread pool específico para I/O, para tu isolar tudo que tu fizer com relação a I/O, seja ler do banco de dados, escrever no banco de dados, baixar a página, que é o nosso caso, a gente faz muito, e tudo que tiver, ler arquivo. Todos os Actors que fazem isso, e é bom isolar Actors que fazem só isso. E esses Actors usam um dispatcher específico que é só para I/O e ninguém mais toca nesse dispatcher. E os caras que fazem I/O só usam esse cara, ele garante isso. Porque é muito importante, que senão vai misturar as coisas e a performance vai sofrer. Outra coisa que provavelmente em produção isso aparece e é muito difícil de entender o que está acontecendo. O pessoal chama de bookhead,
que é basicamente separar dispatchers, thread pools diferentes para áreas diferentes do teu sistema. Então, se tu tem um sistema dentro do teu código, tem um subsistema A e um subsistema B. Vamos dizer que lá em produção, por algum motivo, o sistema B está recebendo uma carga muito excessiva. Então, as filas dele estão gigantescas, tem 20 mil, 30 mil coisas na fila de processamento dele. Se esse sistema B está usando os mesmos thread pools do sistema A, quando chega uma nova requisição para o sistema A, ele vai para o final dessa fila do thread pool e vai ficar esperando toda a carga desse cara diminuir para ele ser processado. Então, se não fizer essa separação, a falha, uma carga excessiva em um sistema vai acabar afetando um outro sistema. Isso vai aparecer em produção e vai ficar tipo, meu Deus, por que isso está lento? Mas a fila do outro está grande. Um caso recente. A gente não entende direito. Tem um caso recente no Sitecrawler que era um estado normal dele, tinha uma carga um pouquinho maior durante o dia, e uma chamada que era o usuário que disparava essa chamada, e o usuário ficava esperando essa chamada do usuário ia para o mesmo thread pool que todo o Sitecrawler usava para fazer o processamento dele. Então, num horário de pico, essa chamada ia para uma fila lá de, sei lá, de 10, 20 mil coisas, e o usuário ficava esperando lá. E a gente, meu Deus, mas por que está lento? Não tem nada. No final das contas, só porque estava usando o mesmo thread pool e o thread pool estava muito cheio. Então é bem interessante fazer essas separações. No teste, eu falei da questão do não determinismo. A gente passou a usar muito esse event. Esse event é basicamente uma funçãozinha auxiliar do Scala Test. Tudo que tu colocar dentro dele, o que ele faz é basicamente assim. Tu está falando, eventualmente o código que está aqui dentro vai rodar sem dar exceção e vai retornar true. É basicamente isso. Obviamente tem um timeout lá, que é o tempo que ele roda. Mas o que tu faz é basicamente assim, se tem alguma coisa que tu sabe que em algum momento no futuro vai ser verdade, mas tu não quer colocar um thread sleep lá, pelo amor de Deus, ou ficar esperando, tu fala assim, eventually esse troço vai ser verdade. E o Scala Test fica esperando lá e uma hora retorna correto. Isso simplificou bastante alguns testes nossos e ficou bem legal. E é basicamente uma funçãozinha besta. Outra coisa é que esse isolamento dos vectors para serem thread safe não é desculpa para usar coisa mutável por toda parte. Então não é porque o vector lá pode colocar coisa mutável que tu vai encher de var, encher de estrutura de dados mutável. Imutabilidade da é ruim, pelo menos na nossa opinião, e imutabilidade da é bom. Então, mesmo dentro do vector, a gente tenta manter quase tudo imutável na medida do possível. E é sempre possível evitar. Tem algumas formas de evitar, de colocar coisas mutáveis, é sempre possível. Outra coisa que a gente também já sofreu, principalmente lá em 2012, quando eu não sabia, que eu fiz besteira, mas é interessante que quando tem alguma estrutura de dados muito importante, seja um cache, uma estrutura de dados que é mutável, seja um cache, seja uma coisa que guarda informações do teu sistema, e que aquela coisa fica sendo atualizada, é interessante centralizar essa estrutura de dados num vector específico e todas as modificações ou todas as atualizações, todas as consultas para essa estrutura de dados passem por esse vector, porque assim tu centraliza e fala assim, cara, essa estrutura de dados só quem toma conta é esse vector, então não tem risco de esse cara ir para outro lugar e dar algum erro por ele ser mutável. Aconteceu exatamente isso comigo lá em 2012, tinha uma coisa mutável, eu estava num vector, eu sem querer passava ele para outro vector e modificava ele no outro vector. E cara, esse bug foi foda achar. Graças a Deus tinha um cara lá na lista do Aka que me ajudou, não sei como, o cara sem olhar o código, mas enfim. O cara foi me ajudando e consegui achar, mas é foda porque são bugs muito chatos de encontrar, porque basicamente não está no código. É aquele negócio que é usado aqui, às vezes é usado aqui, e esses bugs de concorrência, de memória, sendo usado em várias threads, sem sincronização, eles são muito safados porque, tipo, cara, tu não sabe o estado que vai ficar. É um push numa lista que às vezes vai, às vezes não vai, é um size que era para dar 3, dá 2, enfim, evitem. Talvez o mais importante, que é uma coisa que eu vejo pelas internets aí, é que muita gente acaba falando assim, vou usar Aka para tudo, meio que na empolgação, como eu falei, empolgação, o Aka é legal, Aka vamos usar para tudo, vamos fazer um negocinho que é Aka para cá, Aka para lá, e o que a gente sentiu é que o Aka não é ideal para todas as situações. Quando o problema é inerentemente muito concorrente, muito paralelo, como no nosso caso do crawler, acho que é um exemplo muito legal,
ele faz muito sentido. Por exemplo, no crawler, cada feed ou cada site, ele pode ser coletado independentemente um do outro. Eu não quero saber, um site não quer saber se o outro site está sendo coletado e vice-versa. Então, teoricamente, eu tenho lá 30 mil sites, os 30 mil sites, uma hora é coletado e cada um se vira. Então, essa estrutura do problema ser bem concorrente paralelo faz muito sentido para usar com Akka. Mesma coisa lá do Vector de vida longa com estado mutável. Não é muito necessário, tu pode fazer, mas não é necessário. Se tudo que tu vai fazer eu tenho uma APIzinha e eu tenho que rodar um negócio em background. De vez em quando chega uma request da API, eu tenho que rodar uma coisa em background, salvando no banco de dados ou mandando e-mail. Você pode usar a Akka para isso. Provavelmente seja meio overkill, mas é bom pensar melhor. E provavelmente dá para ir muito longe só usando lá os execution contexts e mais features que é próprio do Scala mesmo. Teoricamente eu acho eles mais simples de entender, a não ser que fique muito grande, mas é mais simples de entender e provavelmente a maioria dos desenvolvedores tem muito mais familiaridade com essa forma de programar do que conhecer Hector e saber como é que eles funcionam. Então é bom sempre pensar se o problema que tu está lidando não dá para ser feito com isso, ao invés de a Akka, porque a Akka vai tomar conta do teu código, parará, e é outra coisa. Então, por exemplo, casos mais simples e mais tradicionais de processar uma request. Chega uma request na minha API ou no meu RPC, eu tenho que processar essa request, mas eu tenho que fazer outras 4 requests para serviços diferentes, depois pegar isso, agregar, juntar e retornar para o usuário. Dá para fazer com a Akka? Dá para fazer. Agora, dependendo dos requisitos, provavelmente, também, possivelmente é meio overkill, não precisaria usar tudo isso e provavelmente só features já funcionaria. No caso, por exemplo, do Twitter lá e do Finagle, que eu acho que o SoundCloud usa. Por exemplo, eles usam gigantesco, que é basicamente features para lá e para cá. Então, assim, tomem cuidado de usar a Akka e qualquer outra solução, na verdade, para tudo que vocês encontrarem. Só falar rapidinho das outras livros, eu comentei já do Scalata, todas as nossas APIs internas são Scalata, que é meio que um port do Synada, do Ruby. O que a gente gosta dele é basicamente que é muito difícil ficar mais simples do que isso, fazer um servidor HTTP. É basicamente o path lá da URL e a função que vai processar aquilo. Então a gente acha que funciona muito bem para a API, funcionou muito bem para a gente. A gente não teve muitas dores com eles. Então a gente recomenda. Scala Test, a gente não usa o Specs 2 lá que muita gente usa. O Scala Test funciona muito bem pra gente e a gente acha bem legal. A gente usa o Metrics, que é uma biblioteca muito bacana, te ajuda muito em produção, que é basicamente com o Metrics tu instrumenta todo o teu código com métricas qualquer do teu código. Então, quantas vezes esse métrico foi chamado, quantas vezes essa requisição foi feita, quanto tempo essa requisição está demorando, tu instrumenta o teu código e tu pode mandar isso pro Graphite, pro Kibana, para não sei aonde, e depois tu olha lá os gráficos bonitinhos e entende por que teu sistema está quebrado. Para HTTP a gente ainda não se sentou muito em um. A boa parte do que a gente faz de HTTP ainda é HTTP Sync, que a gente não usa a Sync.io. Por razões históricas, a gente começou a fazer isso em 2012, tinha menos biblioteca do que tinha hoje. Pausa para avião. Pausa para avião. E a gente continua usando, funciona muito bem. E como o nosso caso de uso de crawler tem muito detalhezinho, muito if, tipo, se retorna esse resultado, esse código, faz isso, faz aquilo, tem um monte de if. Cara, a internet é uma merda, só pra avisar vocês, hein? Vocês sabem. Vocês já sabem, a internet é uma porcaria. Tem muito ifzinho, então portar isso para uma outra biblioteca, a gente está postergando isso. Por exemplo, no momento a gente quer mudar, a gente já começou a usar o Dispatch, que já usa Sync.io, usa lá o Ning. O único detalhe é que tem uma DSL bem curiosa, que a gente não curte muito. E tem o AWS também, que é acoplado no Play, e que acho que agora dá para usar separado, mas não sei como é que tá isso. Também fico meio com medo do negócio ser meio acoplado e... Acho que essa dispatch aí não compila no 2.11 ainda. Oi? Eu acho que essa dispatch aí não compila no 2.11. Sério? Como assim, cara? Sério? Mas acho que não deve ter muito. Não, compila sim. Cara, não é possível, cara. Compila sim. Pô, das mais... Eu uso no projeto. Porque Eu agora... tive problema com uma biblioteca HTTP, eu tava até perguntando, porque ele que tinha feito o código. Não compila em qual? Ela não Tinha compilava. compilado 2.11. Acho que já compila. Eu uso o 2.11. É? Sim.
Ufa, né? Ufa, também. Agora bem naquele esquema lá, tinha 8 meses de código sem comentar. Era, do dispatch, quando a gente foi usar, eu acho que eu olhei lá o commit log, devia ter, sei lá, um no último mês. Aí pra mim é Opa, suficiente, já tá no bem. último mês, então... A gente tem código de 3 anos, o que é um mês? Ele ficou largado, mas parece que os caras voltaram aí, refizeram. Essa questão da DCL curiosa não tá tão ruim mais também. Antes era muito cheio de coisa. Só tem, ainda sobraram... Ainda tem algumas coisas aí. Um dia desse eu fui usar e se tu quiser adicionar, por exemplo, um map de parâmetros get, só tem a sintaxe com... menor. Os caras que tá em japonês lá que tem o negócio. Põe isso, mas põe um método alternativo, né? Enfim. Pra fazer o alf também... cheio dessas coisas. Tem um trick. Pois então assim, a gente tá usando ele, mas se pintasse... Eu gosto um pouco mais da API do WS, do Play, só que esse negócio de ser meio acoplado eu acho um pouco estranho. Mas vamos ver o que vai acontecer. E pra finalizar... Uou! Pausa pro Fusca. A coisa que a gente sentiu nesses 3 anos mudou um pouco a nossa forma de pensar em programação. Meio dramático falar isso, mas antes a experiência que a gente tinha era com PHP, Python, Java. E então a gente foi meio que introduzido para o mundo funcional através de Scala. E hoje a gente acredita que programação funcional é o futuro. Tem muitas coisas que mudou a forma como a gente programa, até quando a gente vai programar em PHP. A gente vai lá e melhorou um pouco a forma como a gente faz, porque a gente aprendeu algumas coisas no Scala. Então isso é bem legal. Já falei mais uma vez também, Options... a gente programa em Python também, acho que não tem falado. Python também. Options pra gente é essencial, a gente não quer fazer mais nada que não seja com Options ou alguma coisa parecida, porque ajuda muito a tirar esse monte do código. Uma coisa curiosa que fazendo esses slides eu acabei encontrando é que o Case Class, apesar de ser uma feature que é meio syntactic sugar, assim, não tem tudo que o Case Class faz, na verdade a gente meio que podia fazer manualmente, mas como ele permite fazer essas classes que são meio value objects, que são só um objeto com valores imutáveis, a facilidade para criar isso acaba mudando a forma como a gente programa, porque tipo qualquer coisa, vou criar só um case class aqui para guardar esses valores e vou passar adiante. Então tu vai criando esse monte de objeto que é imutável, e essa imutabilidade desses objetos acabam passando para o resto do código, e todo o código acaba usando esse monte de objeto imutável. Então, por exemplo, os meninos aqui programam um outro projeto em Android, em Java. Sinto muito por eles, né? Aí ajudando eles eu vejo assim, putz, cara, se desse pra fazer uma case class aqui, né? Aí ele, não, é só criar um novo arquivo aqui, aí tipo, vai criar um novo arquivo, criar classe, aí getter, setter, aí o construtor que inicializa todo mundo, só de pensar nisso e falar, não vou fazer isso não. Aí tu acaba desistindo de fazer uma coisa que seria legal, que é um objeto imutável, que vai só guardar os dados que tu quer, e tu acaba fazendo uma outra solução mais... porque tu não pode fazer isso. Então o Case Class acaba aqui meio que sem querer ajudando a criar uma forma de programar mais interessante. A gente também sentiu, a gente comentou, a gente usa algumas bibliotecas em Java, isso é bem legal. Tem alguns detalhezinhos, o null é um deles, que é muito chato, mas no geral é super tranquilo usar a biblioteca de Java. Deva pular aí, não vale a pena. Um grande detalhe disso é que, não sei se vocês perceberam, mas nossa equipe para a parte de Scala é praticamente minúscula, é basicamente eu e o Nilton. Então muitas das coisas que a gente falou aqui, de experiência que a gente teve, se limita à experiência que eu e ele tivemos. Então, por exemplo, algumas coisas de estilo talvez não tenha sido muito problema pra gente, ou de compilação, porque a gente é uma equipe pequena. E lá na SoundCloud, com não sei quantas pessoas, 20 negros lá. talvez tenha mais problema. Então, assim, tem que levar isso em consideração, mas a priori pra gente essas foram as nossas experiências. E no geral foi super positivo, assim. E por fim, se a gente fosse refazer as escolhas que a gente fez de 3 anos pra cá, provavelmente a gente não mudaria quase nada. Com certeza a gente usaria Scala novamente, provavelmente usaria Scalata para APIs mais simples, talvez para alguma coisa, talvez usaria Play, especialmente se fosse uma aplicação mais completa, como o Unius Monte todo, se a gente fosse fazer em Scala, provavelmente eu usaria Play, que é um framework mais completo. Kerolos com certeza nunca mais, até porque nem dá mais, né? O bicho não existe mais. E provavelmente a gente já está começando a mudar alguma coisa para Slick. E a gente gosta também do Scala-like JDBC, que é
que é uma outra biblioteca que não tem muita atenção, mas a gente gosta da sintaxe dela. Mas a gente não sabe ainda exatamente como que a gente vai usar. Provavelmente vai mais para Slick. E na questão do Akka, com certeza a gente usaria de novo no crawler. Para mim isso foi uma das coisas mais acertadas que a gente fez e funcionou muito bem. Eu só queria ter o conhecimento que eu tenho hoje naquela época, porque tem código meu daquela época hoje, entendeu? Que eu ainda não consertei, então eu queria ter mudado isso. E você olha e fala, quem fez isso aqui? Pois é, fora que fui eu, não tem ela. E provavelmente com Akka Cluster, algumas coisas que a gente, por exemplo, a gente resolveu fazer por fora, via fila, no Redis, a gente provavelmente hoje talvez faria via Akka Cluster mesmo. E daria para fazer algumas coisas que a gente não conseguiu fazer na época. Vocês consideraram o Apache Nut para fazer o crawler? O Nut é o NUTCH, né? É. Cara, cheguei a considerar um pouco. O problema é basicamente de qualquer meio que framework. Ele tem um jeitão de funcionar e se a gente sair um pouco dele, às vezes fica muito difícil de corrigir. Mas primeiro que... Fica um pouquinho diferente. A primeira coisa é que no caso a gente começou com o feed crawler. O feed crawler teoricamente é um problema relativamente bem mais simples. Tu tem basicamente as URLs dos feeds, tu tem que de vez em quando lá pegar a URL, passeia o XML, ver o que é notícia nova e manda para a fila para ser coletada aquela notícia nova. Então é relativamente simples. Tem uma questão de escalonamento aí para saber quais feeds eu devo coletar mais rápido, quais feeds eu devo coletar mais devagar para não gastar recurso à toa. No caso do site crawler, a gente tem um problema meio que diferente da coleta web normal, que o Nut é meio que otimizado para isso. No caso do site crawler, a gente não quer coletar o site todo e trazer ele todo para a nossa base. A gente quer olhar o site todo, mas a gente quer pegar só o que a gente considera notícia e trazer para o nosso caso, para a nossa base. Mais do que isso, o que a gente faz é, a gente olha o site todo, a gente identifica as páginas, que a gente chama de semente, são as páginas que a gente fala assim, cara, essa página provavelmente vai me trazer um monte de notícias se eu ficar coletando ela toda vez. Então a gente identifica, a capa é a principal de todas, então a gente identifica essas páginas e coleta essas páginas também escalona. Essas páginas, então, por exemplo, a capa do G1 a gente deve coletar, sei lá, uma vez a cada 2 minutos, porque toda hora está vindo notícia nova. Só que a capa do blog do José fulano de tal, da Paraíba, a gente coleta uma vez a cada 6 horas, porque provavelmente não vai ter modificação. E o detalhe em relação ao Nut é que provavelmente no Nut tu baixaria essa página, a gente não baixa, a gente só baixa artigo. Nosso banco de dados só tem salvo artigo. Isso é um detalhe. Não e é uma questão do negócio mesmo. A gente poderia simplesmente baixar todas as páginas e guardar no nosso banco de dados. Só que isso ia sujar a experiência do News Monitor. Então o cara ia entrar lá no site G1 ou fazer uma busca dentro do News Monitor e ia aparecer lá, tipo, categoria tal do G1, tipo, não é bem isso que o cara quer. Mas você só pega a capa assim ou você desce mesmo? Não, a gente desce. Na verdade, imagina o problema do feed. É como se a gente descobrisse páginas que são feed RSS daquele site. E isso torna mais eficiente, mais barato, tanto para armazenar quanto para coletar. Porque depois que tu aprende, tu não precisa mais em todas. Eu só vou nessa que tem notícia nova. Tipo, tem uma página provavelmente que é últimas notícias, tu vai nessa página, entendeu? Essa é a coisa. E mesmo essas páginas a gente sempre escalona. Então, tipo, se tem uma página, se a capa do G1 é muito, a gente coleta ela direto. Se tem uma página que quase nunca a gente acha notícia, então ela vai sendo despromovida até a gente passar a coletar ela uma vez por dia, sei lá. Que provavelmente é o mínimo que a gente tem. Disso tudo, o que o Guzi faz? O Guzi é o cara que extrai todas as informações da notícia. Tu dá uma URL para ele e ele extrai o texto da notícia, título e a melhor imagem. Aí a gente implementou em cima dele também a extração de data de publicação. Mas o que é um texto para ele, é ele que sabe? Ou... o texto de notícia. Tem heurística. Ele vai pegando lá e descobre, por exemplo, porque do lado tem coisas no meio, tem que descobrir onde está o texto de verdade. Às vezes tem notícia relacionada, por exemplo, e a gente não tem que coletar isso. Então o que o Gus faz é, isso aqui não é o texto, isso aqui não é o texto, isso aqui não é o texto, é isso aqui. Aí no fim a gente só pega isso. Já tem essa inteligência de limpar os lixos. Isso. Sim, aí até essa inteligência a gente foi tunando. E é muita coisa. É muito heurística, é muito if, não sei o que, um score aqui. Então. Essas mudanças de vocês, se não tem coisa de negócios, se vocês forem liberar, seria legal. Sim. É bem possível, a gente pensa. Na verdade, pior. Na verdade, a gente tem um conflito interno que, como eu vi, ele fala: não, esquece esse fork, vamos botar essa merda pra dentro do crawler que eu não quero mais manter essa parada, não. Eu quero deixar aí, deixa aí. Ele, como a gente fez um fork, ele é um repositório separado do coletor, que é o cara que usa ele. E só o coletor usa ele. A gente fica mantendo esses 2 repositórios só por causa disso. De repente libera pra comunidade, pode ter mais gente interessada e começa a crescer.
Tem um fork que é mantido, mas é pouquíssimas mudanças. Muito pouquinho. Por exemplo, a suíte de teste deles, que a gente tem, é totalmente diferente. A gente tem uma base maior agora, tipo, a gente testa local, é muito diferente do que tá... Se você pegar o último branch lá deles, o último fork mais atualizado, tipo, nem se compara. Provavelmente é cheio de nu ainda lá, um monte de coisa tensa. Hoje não daria mais pra reconciliar nosso fork com o outro fork de outra pessoa. Tem muita coisa mudada. Galera, é isso. Provavelmente seria Bota isso. o nome novo e libere. É um fork. É isso. Vamos ver. Nesse tempo aí, vocês tiveram algum erro de sistema em biblioteca que foi difícil achar suporte? Tipo, ter que ir na TypeSafe pra resolver alguma coisa? Grave? Grave não. Tem bugzinho, mas 99% das vezes é no nosso código. A gente quer que seja no código dos outros, mas é no nosso. É tipo aquela escrita em disco que a gente, não tá funcionando aqui, cara, a gente tá fazendo alguma coisa errada. Tá errado, cara. Assim, na maioria das vezes é problema nosso. Teve alguns casos que eu tive vontade de falar, caraca, bicho, eu queria que o cara fora da TypeSafe me respondesse uma pergunta. Aí a gente manda pra lista de discussão e dá aqueles 2 dias, ninguém responde. Mas a gente vai levando. E a gente nunca teve nada muito grave, assim, em produção. Eu acho que o Alessandro teve mais coisa isso do que o próprio Scala, eu acho. Eu acho que o Sancho teve algumas vezes que a gente, puta merda. A gente mandava pra lista de discussão, os caras não respondiam. A gente chegou a falar com um consultor aqui brasileiro pra contratar, mas é caro e... A gente acabou nunca contratando. Mas assim, problema grave, assim, de pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, a gente não teve, não. Vocês têm monitoria dos atores, filas? Dos Hectors especificamente a gente não tem quase nada. Acho que tem algumas coisas meio que... Por exemplo, tem um Hector que recebe coisas para serem mandadas para fila, ou coisas para serem processadas. Eu tenho uma métrica naquele cara que é tipo quantas coisas ele está recebendo, quantas coisas ele está enviando. Tem um Hector que é o cara que insere notícias novas no disco. Eu tenho uma métrica ali que é quantas notícias novas estão sendo inseridas, quantas... Então você insere métricas manualmente para usar Sim. atores. Nem comentei aqui, eu acho que ele falou, a gente tem um sistema de... Aí a gente tem essas métricas e tem um outro sistema que é até em Python, que basicamente fica fazendo pooling dessas métricas de tempos em tempos para ver se tem alguma coisa fora do normal. Então, por exemplo, quando a gente dá um stop no nosso sitecrawler, que é um processo só, se a gente der stop nele, em menos de 5 minutos vai ter um e-mail na nossa caixa de entrada falando, o sitecrawler está aparentemente parado. Então a gente se cobriu basicamente disso. No caso dos atores especificamente, isso inclusive talvez fosse uma falha que eu podia falar aqui, que essa parte meio de instrumentação e de acompanhamento e produção é meio nebulosa, assim. Acho que agora estão surgindo umas coisas legais. Tem um projeto que eu não coloquei aqui que é o Common.io, que faz isso, tipo, tu instrumenta automaticamente o teu código dos Hectors e sem mudar nada no código, ele por debaixo dos panos, ele vê qual é o tamanho da fila de cada Hector, qual é o output de cada Hector e assim por diante. Você chegou a ver o esquema do Activator pra isso, então? Eu cheguei a olhar um pouquinho e não curti muito. Tipo, não curti muito. Na hora não tem. Não sei se tá. Não curti muito. Acho que em produção tem que pagar. Se não me engano, sim. Em desenvolvimento não precisa pagar. Mas aí já começa já meio chato, né? Tem que pagar em produção, mas enfim. Mas quando eu olhei, ele tinha poucas métricas e não funcionou muito bem. Eu perguntei porque eu tentei escrever um sistema usando o Aka e eu tive problemas. Por exemplo, alguns atores eu precisaria de mais instâncias para poder consumir a fila daquele tipo de tarefa, por exemplo. Sim. E era muito difícil de ver isso. Então eu tentei o Common.io e o overhead é muito alto, assim, de performance. Ele acaba mudando o teu código. Basicamente eu não usei Aka para o sistema por causa disso. Eu acho que talvez, eu também não coloquei isso, mas eu acho que é um calcanhar de Aquiles, assim, é muito chato de inspecionar o código. Inclusive do Aka 1 ponto alguma coisa pro 2, eles tiraram uma coisa que eu já queria ter tido várias vezes. Na série 1 ponto alguma coisa, dentro do Hector tu podia inspecionar o tamanho da fila dele, o tamanho do mailbox que eles chamam, né? E hoje tu não pode. Para tu inspecionar a fila, tu tem que criar um dispatcher próprio teu que faça isso por fora e grave em algum lugar. Ou tu instrumente teu código que nem o Common faz, que é via JASPECT, sei lá o que é. E, então assim, isso é meio chato. Na prática,
atrapalha um pouco, a gente acabou levando de boa. Mas tem umas vezes que a gente fica, porra, só queria saber qual o tamanho desse troço, quanto tem nessa fila. E é fora, a gente acabou meio que criando umas métricas meio que por fora para simular isso. Então, por exemplo, a gente usa o Metrics para algumas coisas do tipo, a gente tem um contador no Metrics que quando a gente manda uma mensagem para alguém, a gente incrementa ele, quando uma mensagem é processada, a gente decrementa esse contador. Que é meio que, na minha visão, é meio gambiarra. É só porque é difícil tu realmente fazer isso via ACA. Tu tem que fazer isso meio que por fora. Eu perguntei para os caras da TypeSafe se tinha alguma solução adequada de monitoria para ACA e não existe. Isso realmente é muito chato. O Activator meio que começou, mas ele é meio simples assim. Tu vê os actors, vê não sei nem se vê o tamanho de fila. Não sei. Mas tu vê, acho que não me engano, sim, mas eu não lembro agora. Se não me engano, então sim. assim... Mas não muito mais do que isso. É meio nebuloso, então isso realmente é um probleminha meio chato. Fechou? Valeu? Beleza, valeu. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, ou se quiser conversar com a gente para trabalhar aqui, manda e-mail pra gente. Vagas@newsmonitor. Pode ser também. É isso. Você vai disponibilizar? Vou sim. E desculpa por ter demorado muito tempo.